bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. Quando eu falo continuação, a gente pressupõe que existam outras videoaulas anteriores a essa. Sim, existe uma, que é a aula 0, onde eu dou os aspectos, né, gerais da disciplina, assim, de uma forma bem sucinta, né, o que a gente vai trabalhar, e também falo dos recursos que nós vamos estar utilizando, como a apostila, os softwares que nós vamos utilizar, como o Octave, o Python, o GeoGebra, né, entre outros. Né? Então, assim, é interessante que você veja esse primeiro vídeo, está aí na playlist Cálculo Numérico versão tecnológica, a mesma desse vídeo aqui. Beleza? Então, dado esse aviso, vamos aqui para o nosso primeiro tema. Então, nosso primeiro tema é zeros de funções. Então, um dos problemas mais importantes em matemática é o de se obter os zeros de uma função real. Em outras palavras, dada uma função f de x, gostaríamos de encontrar p tal que f de p é zero. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 tem dois zeros reais, p1 igual a 2 e p2 igual a 3. Observe, gente, que essa função aqui ela é um polinômio de grau 2. Então, ela nós sabemos, né, obter esses dois carinhas aqui. Mas aqui nesse caso ele falou, ele afirmou que é o 2 e o 3, ele já nos deu. Então vamos só verificar, pelo menos para o 2 aqui, que de fato a afirmação que ele falou é verdadeira. Ou seja, se eu substituir o 2 nessa função aqui, como pede essa definição aqui, né, o que é o zero de uma função, eu vou ter que obter um valor zero como saída. Né? Então se o 2 for entrada, vai ter um valor zero como saída. Então, por exemplo, f de 2 é quem? 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4, menos 10, mais 6 deu o quê? Né? 4 menos 10, menos 6, mais 6 deu 0. De fato, assim, tanto o 2 quanto o 3 vão satisfazer essa condição. Como eu falei, esse caso aqui ó, é um polinômio, né, de grau 2, nós só temos um processo para achar essas raízes. O processo é esse aqui. Ó. Você pega aqui, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, você calcula esse delta. Né? E aí você tem x igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. Então aqui vai lhe dar duas raízes, uma somando-se o valor dessa raiz de delta e uma subtraindo. É claro que, pensando nos números reais, por isso que eu coloquei zeros de uma função real, né, nós podemos não ter solução isso aqui, se o delta der negativo. Se o delta der zero, nós vamos ter soluções iguais, né, raízes iguais, e se o delta der maior que zero, né, nós vamos ter soluções distintas, como foi o caso aqui, 2 e 3. Então esse tipo de função aqui, gente, é um polinômio grau 2, ele está vencido. Vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu pegasse aqui a função g de x igual a e elevado a x menos 1. Mas você fala, professor, não, estou vendo de cara aqui, ó, e elevado a zero é 1 menos 1 dá zero. O que essa função aqui e essa tem em comum? Tem em comum que essa aqui tem um processo. Eu consigo achar esse zero aqui ó, da seguinte forma. E elevado a x menos 1 igual a zero, eu vou passar esse 1 para o lado de cá. Então eu quero o valor x tal que é elevado a x de 1. Se eu conhecer os propriedades do LN, beleza, eu já aplico, mas vamos pegar um processozinho. Então é elevado, né, LN, né, vamos aplicar aqui dos dois lados o LN. Né, LN de E elevado a x, vai ser o LN de 1. O LN né, é um logaritmo de base E, se eu aplicar ele numa exponencial de base E, né, fica só o valor aqui, uma propriedadezinha lá dos logaritmos. O LN de 1 dá 0. Então, achamos o valor P, que é esse cara aqui. Ó. Opa, fui circular aqui, deu tudo doido. Então, ó, o nosso x igual a 0, mas pela nossa definição vamos usar a letra P. Né? Ou seja, P igual a 0 é uma raiz desta função. Nós temos um outro caso também, que é o seguinte, vamos piorando aqui. Piorando por quê? Porque esse caso aqui foi mais simples, né? Esse aqui a gente já precisou saber um pouquinho de propriedade dos LNs, né? Então vamos piorar um pouquinho. Se eu pegasse essa função aqui, seno de x menos x. Embora eu ache que não tenha um processo muito simples para achar essa função, né? A raiz, né? O zero dessa função, mas de cara dá para a gente enxergar um. Por exemplo, ó, se eu colocar zero, né, substituir zero aqui, pegar P igual a zero, nós vamos ter o seguinte, ó, H de zero é quem? Seno de zero menos zero. Seno de zero é zero, menos zero, zero. Então nós achamos um valor, uma raiz. Então nesse caso aqui, ó, P é zero. Só que esse caso aqui nós fizemos aí por tentativa, né? Ou por, né, um certo conhecimento da função seno e tal.
E aí ocorre que nesse caso não tem um método tão simples quanto esse, ou ainda mais simples quanto esse. Pelo menos eu não conheço. E também não varia muita diferença, porque o cálculo médio vai aplicar em qualquer desses casos. Embora ele é recomendado para aqueles casos você não tem um método para achar o valor exato. Porque a gente vai estar usando métodos para achar valores aproximados. Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, gente, esta função aqui, k de x igual a e elevado a, vou botar assim, seno de x menos x. É uma função até relativamente simples, pelo menos de escrita não tão pesada. Mas essa função aqui, você já começa a perceber que a coisa é mais embaixo. Por exemplo, se eu jogar zero aqui, ó, seno de 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Menos 0, 1 menos 0 deu 1, não deu 0. E aí? Aí a boa notícia é que o cálculo métrico vai tentar dar conta desse tipo de situação aqui. Certo? Por que eu falo tentar, gente? Porque assim, o cálculo métrico não vai resolver tudo, mas ele vai resolver grande parte dos problemas. Então, quando você estudou os de funções, né, lá em funções, você só viu funções simples, né, lá no ensino médio. Normalmente a gente vê isso quando está estudando no início de função. Ah, o que é o zero de uma função? E aí, à medida que a gente vai estudando outras, como, no caso, a reta, né, a função afim, depois você vai estudar a função quadrática, depois você vai estudar a exponencial, logarítmica, e todas elas você até calcula alguns zeros, né, mas porque elas são pensadas para dar certo o negócio. Só que a grande maioria das funções dá problema. Se você for pensar nas organizações que senos, cossenos, exponenciais, partes polinomiais podem ter, pô, você tem uma gama de funções muito grandes. Né? E pior, talvez essa função possa não ter nem zero. Por exemplo, uma função simples aqui, ó, né, que não tem um zero, a gente consegue ver que ela não tem. Por exemplo, se eu pegasse essa função aqui, ó, r de x igual a e elevado a x mais 2. Então eu não posso trocar um zero nela porque ela não tem um zero real. Né? Lembre-se que eu estou nos reais. Então ela não tem um valor real quando eu substituo aqui no exponencial e somo 2 dá zero. Por quê? Porque o exponencial é sempre positivo, quando eu somar com 2 vai dar sempre maior que 2. Então assim, a gente vai estudar nas próximas aulas o quê? Condições para a gente saber se uma certa função tem um zero. Então essa primeira parte aqui é mais para a gente, que eu chamo de localização de zeros, né, o próximo tópico, é mais para a gente entender que, pô, naquele intervalo ali entre A e B, aqueles dois valores, vai ter um zero dessa função. Pronto, depois disso nós vamos implementar métodos, vamos estudar métodos para estar buscando esses valores. Certo? Então, é isso aí que nós vamos fazer, né, nos próximos encontros. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.